Sejam muito bem-vindos ao canal Carreira Analítica, eu sou o Danilo e galera, o vídeo de hoje é meio que sem roteiro mesmo. Eu comecei a pensar em alguns pontos em comum que pessoas que têm sucesso na carreira ou na vida pessoal também, o que elas têm em comum, o que elas fizeram em comum e o que as pessoas, ainda mais importante, o que as pessoas que não têm um sucesso, que é a maior parte delas geralmente, para um ponto específico, a pessoa que coloca um objetivo em mente, quero abrir meu negócio, quero entrar na área de dados, quero, sei lá, qualquer coisa pessoal, profissional, o que acontece nesse meio do caminho que faz com que essas pessoas não atinjam esse sucesso, atinjam o objetivo que elas colocaram ali em mente. Lembrando que assim, eu criei esse canal pensando até no Danilo lá do passado, Danilo de 10 anos atrás, 15 anos atrás, que, cara, eu errei muito, quebrei a cara várias vezes, perdi muito tempo. Então assim, o meu objetivo aqui é falar com aquele Danilo do passado. Inclusive eu abri o canal pensando nisso. Eu falava de entrevista de emprego, foi uma coisa que, cara, eu sofri muito com entrevista de emprego, mas enfim. Quais são esses pontos aí que podem fazer uma diferença muito grande na carreira dessa pessoa? Para você que tem 20 e poucos anos aí, tá entrando na carreira, tá migrando de área, tá entrando em dados, tá abrindo seu negócio. Inclusive, assim, é um ponto, depois de pensar muito sobre o assunto, é um ponto em específico que esses profissionais têm e que acaba trazendo uma chance muito maior de sucesso. Não tô falando que esses profissionais não cometem erros, não tô falando que eu não cometi erro no meu passado, acabei de falar isso, mas tem uma coisa em comum para os acertos que eu tive que contribuíram para eu ter uma chance maior de sucesso para aquilo que eu coloquei na minha cabeça. E eu já vou te adiantar aqui, para você que tem muita gente no canal que está entrando na área de dados, muito mais importante do que o caminho que você vai seguir, então eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre que caminho que eu seguiria, que ferramentas eu aprenderia, esse vídeo aqui é mais conceitual, digamos. Então até mais importante que o caminho, é muito mais o que eu vou te trazer aqui. Que inclusive assim, a palavra-chave aqui é consistência. Você vai ver que o vídeo aqui vai girar ao redor de consistência. Como que você consegue ter mais consistência para a sua vida pessoal, vida profissional. E como é que isso pode fazer uma diferença gigantesca. Gigantesca no nível assim, de você não conseguir atingir ou conseguir atingir somente pela consistência. E a gente tem que entender o que é isso, o que significa realmente, assim, não o significado da palavra em si, mas o que significa no seu dia a dia essa consistência. Então, assim, se a gente para pensar que o sucesso de um profissional, vamos começar aqui, vamos partir do princípio de que para ter sucesso profissional, o profissional precisa de consistência e uma boa execução. Então, não adianta nada ela ter consistência numa coisa ruim, uma coisa negativa, uma execução fraca. Ela vai talvez chegar no objetivo, mas vai demorar muito e aí vai ter passado o tempo já. Então assim, se a gente parte desse pressuposto que você tem consistência e você tem boa execução, cara, você tem tudo para chegar onde você quer chegar. Então supondo que você quer entrar na área de dados, vamos supor aqui que o seu objetivo seja esse, e aí se for outra coisa, tenta adaptar o que eu vou fazer aqui. Esse processo que eu vou fazer, ele é até mais importante do que cada ferramenta que você aprende, cada passo que você realmente dá. Essa decisão estratégica que a gente vai fazer agora, ela é muito importante. Então vamos lá. Você quer entrar em dados, o que a gente vai fazer? A gente vai dar alguns passos para trás e tentar entender quais são os princípios mais básicos dessa migração ou entrada na área de dados. Então o que eu estou falando aqui não é sobre ferramenta específica. Estou falando sobre pilares que você precisa necessariamente trabalhar neles, dar cada passo pensando nesses pilares, e aí você vai conseguir atingir o pilar máximo, você vai atingir o objetivo que você colocou na sua cabeça. Então assim, você quer entrar em dados, eu listei aqui 4 pilares principais, princípios mais básicos para essa migração. O primeiro deles é a entrega de valor. Então eu falo isso bastante aqui no canal, e talvez seja um dos princípios aí mais ignorados pelos profissionais, porque os profissionais muitas vezes, eles estão tão empolgados com as ferramentas, com aqueles gráficos, com aquele glamour da área, com AI, com, sei lá, com tendências, que eles se esquecem que entrar na área de dados significa... Cara, o que eu tô falando é muito básico aqui, mas as pessoas realmente não param pra pensar nisso, e eu não parava pra pensar, eu fui entrando aí meio que, tipo, sem perceber nisso aí. As pessoas não param pra pensar que você vai receber um valor financeiro, você vai receber uma retribuição de uma empresa, ou de algum serviço, ou produto que você tá vendendo, através dessa entrega de valor que você está trazendo ou para a empresa diretamente, que a maior parte dos casos aqui do analista, cientista de dados, está trabalhando para uma empresa, recebendo um salário, ou você está trazendo algum serviço, produto para pessoas e isso agrega um valor na vida delas. Ou empresas, né? Você pode ter tanto cliente pessoas ou cliente empresa. Então assim, primeiro princípio é a entrega de valor. Você tem que ter isso
em mente em cada passo que você for dar no seu dia a dia. Segundo aqui, você vai precisar de uma base teórica. Então, você vai precisar dessa base teórica para atingir seus objetivos de análise ali, para entregar esse valor, que é o princípio número 1. Então, assim, sabendo que a área de dados, ela tem essa parte teórica bem forte, você vai precisar trabalhar nela também. Ou seja, pensando aí mais básico ainda, um analista de dados tem uma base teórica muito maior do que uma pessoa comum que não trabalha com dados para aquele determinado conhecimento. Então a gente tem que entender que assim, o médico vai ter mais conhecimento teórico do que o analista de dados, geralmente aí para aquele tema específico que aquele médico está trabalhando. O analista de dados, qual que é o conhecimento teórico que esse profissional precisa como diferencial? Terceiro, já vai ser a base prática, que ela vai complementar essa parte teórica, elas vão estar juntas ali no dia a dia, e o equilíbrio das duas é o que funciona ideal para as empresas. Você não pode ser nem teórico demais, nem prático demais. Ou seja, o problema não é nem ser teórico ou ser prático. O problema é você ter muita teoria e pouca prática. Muita prática, pouca teoria. Você precisa buscar um equilíbrio, e aí dependendo do momento que você esteja, um tipo de equilíbrio vai funcionar melhor para você. Então a gente fala muito aqui sobre ciência de dados versus análise de dados, e aí tem um momento ali que o cientista ele tem que sentar mesmo e estudar uma coisa ali, bem na parte teórica mesmo, entender aquela teoria. E aí tem momentos também que tanto o cientista quanto o analista também vão ter essa demanda mais prática. Esse profissional precisa de uma prática. Se ele for teórico demais, dificilmente esse profissional vai conseguir entregar algum valor para a empresa. E aí, o quarto princípio fundamental aqui, que eu consegui pensar para essa migração, é o marketing pessoal. Do que adianta você conseguir entregar valor, você sabe que você consegue entregar valor para a empresa, você tem a base teórica, você tem estudado bastante, se dedicado para a área, você tem a base prática, você já tem experiência e tudo mais, só que você não consegue ter o marketing pessoal, você não consegue chegar na empresa, numa entrevista, e fazer o seu marketing pessoal no nível que a empresa fica interessada no seu perfil, e aí tem toda uma escadinha. Então você tem um funil ali de vendas para o seu próprio currículo, para o seu próprio marketing pessoal. Você vai primeiro entregar lá, você vai entrar em contato com as pessoas, você vai ter um LinkedIn estruturado, que vem até antes de tudo, que aí vai vir muita base teórica, prática, que você vai conseguir encaixar lá de uma forma ótima. E aí você vai mandar seu currículo, a pessoa vai ficar interessada no seu currículo, vai para o próximo passo, vai querer falar mais com você, e aí vai marcar uma entrevista, vai fazer um case, e aí você vai conhecendo mais, e esse é um funil aí de uma entrevista, de um processo seletivo. Então, sabendo que a gente listou esses 4 pilares aí, que são básicos até na forma que eles funcionam, e até como é que eles se complementam também, a gente tem que entender que os passos que a gente vai dar vão ter que estar vinculados de alguma forma com esses pilares. Tudo que você fizer fora desses pilares, teoricamente, você está perdendo tempo. Você não está focando no Pareto. Isso aqui é o Pareto do seu progresso aí para chegar no seu objetivo, que é migrar para dados nesse exemplo que a gente está dando. E o que acontece? A maior parte das pessoas, primeiro, elas são boas em alguns e não são tão boas em outros, que é normal. Você não vai, é muito difícil a gente ser bom em tudo. A gente, eu, por exemplo, cara, a parte do valor foi onde eu tive sorte na minha carreira, porque mesmo que sem perceber, eu era muito, muito reativo no sentido, cara, eu queria saber como é que eu conseguia ajudar. Eu tenho um perfil mais assim, eu tava dentro daquela empresa, eu ficava assim, cara, já tinha aquele sentimento de que eu era uma fraude e tudo, e isso me ajudava, de uma certa forma, a, tentar entender como é que eu conseguia agregar mais valor, mesmo que sem perceber que isso daqui era uma parte fundamental dessa migração. Mas aí, base teórica, cara, eu tenho dificuldade para estudar. Isso aqui foi muito difícil para mim, por muito tempo, até hoje. Você me dá uma teoria mais complicada, eu tenho dificuldade na base teórica. Base prática, eu considero que, assim, relativamente aí, se eu comparo com a parte teórica, eu tenho um pouco mais de facilidade. Não é que eu tenho super facilidade, mas assim, é uma coisa que me estimula mais. Eu gosto da parte prática, eu gosto assim, porque tá muito conectado também, de certa forma, com a parte de entrega de valor, porque ela é mais imediata. A teórica, ela acaba demorando mais. Você tem que estudar, você tem que aprender toda aquela parte teórica, para depois começar a aplicar as coisas e ver o resultado. Geralmente, isso aí não é a regra, mas geralmente ela demora mais. E o marketing pessoal, cara, isso daqui, assim, eu sempre fui, falo sempre assim, mas olhando, até, 5 anos atrás aí, eu me considerava muito fraco nessa parte aqui. E aí eu acho que a pressão mesmo de, cara, eu preciso atingir esses objetivos,
vendo também muito conteúdo, muita coisa, lendo bastante. Isso aqui tem, assim, mudado bastante pra mim. Não é que eu tenho facilidade ainda, mas é um ponto que, assim, não era natural pra mim. Marketing nunca foi muito natural. Tá ficando cada vez mais, eu sinto, eu espero, porque eu tenho ido atrás disso, é uma área que eu tenho gostado bastante, eu tenho visto muito mais até importância, eu não dava tanta importância no marketing, para ser sincero. Só que você entende que, assim, a gente acaba não tendo todas as coisas. E aí, talvez o seu caso aí seja diferente. Talvez você é um cara muito bom aí com a parte teórica, tem dificuldade na parte prática, ou você é muito bom aí com marketing pessoal, mas a entrega de valor você não consegue perceber através das conversas com a empresa, ou você não consegue perceber o que o mundo está precisando em geral. Ou talvez você tenha os 4. Talvez até deixa nos comentários aí qual que são os pontos fortes aí desses 4 para você que está entrando na área de dados e quais são os pontos mais que você considera mais fracos hoje. Tô até interessado para saber, para ver se tem gente com perfil mais ou menos igual ao meu, ou tem gente com perfil diferente. A gente sabe que tem de tudo, cara. Na área de dados tem de tudo. Então o que acontece? As pessoas tentam atingir o resultado que elas esperam ali, elas tentam buscar esse resultado através de alguns desses pilares, porque elas não pararam para pensar em quais são os pilares. Então elas começam a trabalharem demais na parte teórica, que é o que acontece muito, muito mesmo na área de dados. A pessoa começa a estudar sem parar, faz a primeira formação, faz a segunda formação, faz a terceira, faz a quarta, vai indo, faz a quinta, fica estudando, tentando se preparar tanto teoricamente para entrar no mundo prático, que ela acaba perdendo o timing, e aí ela não tem aquele feedback, assim, tipo, cara, você não começa a ganhar dinheiro de uma forma até relativamente rápida, você vai perdendo um pouco a empolgação, o interesse naquilo, porque você não tá tendo ali reconhecimento nem financeiro e nem das pessoas ali, porque você não tá convivendo com a empresa. Então, assim, as pessoas, elas acabam escolhendo alguns pontos aí, alguns princípios, e focam demais neles, e geralmente são os princípios que elas têm mais facilidade. Então, assim, a primeira pergunta que eu faço aqui é: qual que é o seu Pareto atual? Em que momento que você tá? Você tem uma dificuldade hoje na parte teórica, na parte técnica? Cara, o seu Pareto provavelmente vai estar ali. Não é que você precisa ser um gênio, você vai ter que fazer o seu plano, e aí você vai listar o que você precisa desses princípios, em cada um deles aí. Entrega de valor, que tipo de valor que você tem que entregar? E aí tem que conhecer do negócio e tudo mais. Base teórica, o que eu tenho que conhecer? Que ferramentas que eu tenho que conhecer? Que tipo de, sei lá, método que você tem que conhecer para resolver qual tipo de problema? Base prática, que prática que eu tenho nisso? Como é que tá meu portfólio? Como é que empresa que eu trabalhei? Tudo isso. E aí, para entrevista de emprego, como é que essa parte prática tá funcionando a meu favor também? O que eu preciso, teoricamente, colocar no meu currículo? O que eu já estudei sobre currículo? O que eu já estudei sobre entrevistas de emprego? E aí, o marketing pessoal, ele vem fechando, assim, com chave de ouro, porque ele tá conectado com tudo isso. O marketing pessoal, ele não tá só conectado com a entrevista de emprego, mas também, depois de entrar na empresa, você vai precisar do marketing pessoal. Cara, imagina assim, é você ali vendendo o seu serviço para uma empresa no dia a dia, para esse caso aqui, para esse exemplo. Então você precisa de um marketing pessoal forte. Não adianta você se tornar uma pessoa isolada e ficar demais aí na parte teórica. Então, assim, sabendo esse Pareto, você tem que focar no que realmente importa, no que realmente vai trazer o resultado 80-20. E aí tem um ponto interessante que particularmente, eu tenho muita dificuldade, mas eu percebo que, cara, a maior parte das pessoas que atingem sucesso em uma determinada coisa, elas fazem isso muito bem, que é focar somente em uma coisa de cada vez. Então, assim, eu sei que, cara, você vai ter o exemplo aí do Elon Musk, que é CEO de 3, 4 empresas, se eu não me engano. O cara, ele, tipo assim, parece que ele tá fazendo tudo ao mesmo tempo, e a gente pensa, pô, eu não consigo atingir esse objetivo aqui de entrar em dados, de migrar de área, enquanto tem um cara lá que, tipo, faz essa porrada de coisa aí no mundo. Primeiro, ele é uma exceção. Se usar exceção como regra, tipo, pode ser um dos maiores erros aí pra sua vida profissional. Porque você tá justamente, tipo, pegando uma coisa que tem uma probabilidade muito baixa de acontecer e utilizando como regra pro seu dia a dia. Eu até ouvi uma vez um amigo meu falando que exceção é regra de burro. Então, você colocar uma exceção como regra pra sua vida, cara, provavelmente você tá indo ladeira abaixo. O que acontece? Então, o que você pode fazer para ter mais foco nesse dia a dia, foco nessa coisa que você vai atingir? Primeira coisa, conhecendo o Pareto e se organizando bem, e aí eu não vou te falar como é que você tem que se organizar, particularmente, eu posso fazer um vídeo aqui falando como é que eu me organizo no dia a dia, mas cada pessoa tem uma forma de se organizar. Mas você tem que colocar na cabeça que, cara, eu preciso de objetivos mais curtos. Então, se meu objetivo é migrar de área, eu preciso pegar esses fundamentos, os 4 que eu te falei aqui, e eu vou quebrar cada um deles. Qual o nível de
de nível técnico que eu tenho que chegar, qual nível prático, todos esses que eu te falei, e tentar mensurar isso de alguma forma. Então lá você vai ter o objetivo de cada um deles, de uma forma que seus 4 fundamentos tenham objetivos que, se somados, se você atingir todos ao mesmo tempo, você vai ter, consequentemente, sucesso na área que você, na entrada da área de dados, nesse caso aqui. Mas funciona para qualquer coisa, como eu já comentei aqui algumas vezes no vídeo. O que acontece então? Como é que você pode fazer isso de forma ótima? E eu vou dividir aqui em 2 coisas que, para mim, funcionaram muito bem. Essa quebra que eu te falei aqui agora, de 4 objetivos, um por princípio, essa quebra pode ser melhor ainda analisada e quebrada em partes ainda menores. Então, para cada uma delas, então, por exemplo, ó, o técnico, então a gente falou lá do técnico. Preciso atingir um nível técnico. Você vai colocar um objetivo, escrever ele de uma forma que funcione, que vá depois se encaixar com os outros, e isso vai te trazer sucesso na sua migração. Só que aí você vai quebrar ele em partes menores, porque, cara, às vezes o seu nível técnico tá, sei lá, 1 ano de distância. Você vai precisar trabalhar na parte técnica por 1 ano, então você tá longe ainda. Cara, 1 ano é suficiente para você se empolgar pela área, desempolgar, não sei se existe desempolgar, mas você vai se desinteressar pela área, desistir, voltar. Cara, então assim, você precisa quebrar esse objetivo em partes menores, em meios do caminho, assim. Então como é que você pode fazer isso? Pensa aí, ó, daqui a 1 ano eu tenho o objetivo de atingir isso na parte técnica. Então a gente pode quebrar aí numa ferramenta específica. Então dominar, fazer um projeto no nível tal aí, em Python, por exemplo. E aí você consegue quebrar isso dando ré assim no seu objetivo. Então você vai estar lá, daqui a 1 ano eu vou atingir esse nível, você vai ser bem específico sobre isso. E aí, daqui 6 meses eu vou estar onde? Para chegar nesse 1 ano, daqui 6 meses eu vou estar onde? E aí depois você vai fazer a mesma coisa para daqui 2 meses. O que eu preciso atingir? E aí você vai conseguir ir estruturando aí um plano de ação, um plano de estudos nesse caso, né? Para você atingir o seu objetivo. Inclusive, assim, uma dica, né? Eu te recomendo fazer isso, talvez até no papel mesmo. Acho que isso pode te ajudar até, tipo, a colocar isso na cabeça, criar uma metodologia que funcione aí para você. Só que o que pode te ajudar bastante também é o ChatGPT. Então, assim, ele me ajuda bastante quando eu tenho um objetivo. Cara, eu jogo lá. É impressionante como é que ele consegue quebrar isso que eu acabei de falar de uma forma que faça sentido, porque ele consegue ser muito técnico também, e ele consegue te ajudar. Mas é importante você fazer a primeira vez, porque você vai conseguir até questionar se aquilo faz sentido ou não. Senão fica só um textão bonito ali do ChatGPT e você não vai entender nada, você não vai questionar, você não vai ver se faz sentido. Então, assim, esse é o primeiro ponto, conseguir quebrar em partes menores, e aí você vai resolvendo igual uma formiguinha, cara. Daqui 1 semana eu vou conseguir atingir isso. Que função que eu preciso aprender? Daqui 2 semanas, o que eu preciso aprender? Daqui 3 semanas. Mesma coisa para a parte, sei lá, teórica de estatística. Talvez seja a falha que você tem hoje aí. O que você precisa aprender? O segundo ponto, cara, é realmente melhorar o seu foco. Então, assim, existem formas diferentes, hacks diferentes aí, que podem realmente mudar a sua realidade. Então, desde música, que vai fazer assim, tem aqueles sons bineurais, né, que eu até escuto de vez em quando, isso ajuda bastante a ter mais foco e tudo mais. Outra coisa que mudou minha vida, inclusive por isso que eu lancei o Ultra Foco. Cara, isso aqui, biohacking, pra mim, é uma das maiores revoluções aí dos últimos tempos, se a gente parar pra pensar no que isso aqui pode trazer pro dia a dia das pessoas. Quando a gente parar pra pensar que, cara, quase tudo que a gente faz no dia a dia tá drenando a nossa energia. Então, assim, se a gente parar pra pensar o tempo que a gente gasta em rede social, os filmes de hoje não tem mais, assim, a duração que tinham antes. Eu mesmo, cara, fui assistir Poderoso Chefão um dia desses aí, e eu não consegui terminar. Assim, eu tipo, parava toda hora e tal, e acabou que eu nem terminei o filme. Sei lá quantas horas, 2, 3 horas, e assim, sendo que eu já assisti o filme algumas vezes, eu gosto muito dos 3, só que eu não consegui assistir, porque a nossa cabeça tá ficando cada vez mais, sei lá, mais curto prazo, a gente não consegue fazer as coisas direito, perde o foco o tempo todo. Então, assim, pra postar um vídeo aqui mesmo no canal, tem muita dificuldade, porque assim, parece uma coisa, parece outra e tal, e isso acaba atrapalhando. Então, eu acredito que assim, a chance de você ter o mesmo problema que eu tenho ainda, mas assim, eu tinha muito mais, é muito grande. Então, assim, procure saber mais sobre biohacking, assim. O Ultra Foco é um dos exemplos, é o que, assim, eu recomendo, porque é uma fórmula que, cara, eu trabalhei muito tempo nisso aqui, busquei ajuda, assim, de profissional, de especialista pra gente chegar nisso, e o preço é ridículo. Dá uma olhada, eu vou deixar no link aí. E o legal é que se você não gostar do resultado,
30 dias pra você testar e seu dinheiro de volta, se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro inteiro. Mas também se não for ultra foco, cara, procura, o que é biohacking pelo menos? Procura algumas coisas que você pode consumir no seu dia a dia, coisas que você pode fazer no seu dia a dia, que são um tipo de hack aí que vão contribuir bastante para sua eficiência, para a sua forma de ter foco no dia a dia. Então assim, se a gente considera essas duas coisas aqui, de ter o foco, conseguir focar, conseguir, utilizando o hacks ou não, mesmo que seja temporariamente, inclusive assim, se for começar com qualquer tipo de biohack, aí eu não sou médico, mas uma sugestão é procurar o que, cara, coisa 100% natural. Não mexe com, sei lá, Vivance, esse tipo de coisa. Eu sei que assim, hoje é muito fácil você conseguir receita disso, cara, mas tem muita tarja preta aí que, cara, pode criar uma coisa bem ruim aí, muita consequência ruim pro seu longo prazo. Eu já passei por isso, eu posso até contar a história sobre isso. Quando eu tava na faculdade, eu comecei a tomar Ritalina, cara, foi uma das piores coisas, assim, tipo, se quiserem saber mais, deixem nos comentários que eu conto mais. Mas enfim, começa com o que for natural, nosso caso é 100% natural, porque você não vai viciar, não vai te fazer mal, você não vai ficar, tipo, loucão assim, e vai ficar até focado no começo, mas no final do dia você tá, tipo, destruído mentalmente, psicologicamente. Mas enfim, indo então pro próximo passo disso tudo, sabendo que você já tem um foco e sabendo que você consegue estruturar em partes menores, o que você tem que fazer? Cara, são 4 passos principais. Qual que é uma estratégia que eu chamo de feedback loop. Acabei de criar esse nome. Primeira coisa, vamos pegar o exemplo aí do marketing pessoal, que está muito relacionado para muitos de vocês que estão migrando de área com a entrada naquela vaga específica, ou seja, você precisa passar pelo processo seletivo. Processo seletivo, ó, resumindo, você vai ter ali funil que eu te falei, como se fosse um funil de vendas, e aí você vai passar por uma primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, e vai indo, e aí na última etapa você é aprovada para aquela vaga específica que você colocou na cabeça. O que acontece aqui então? Se a gente dividir aqui materiais desse fundamento aí principal aí, a gente vai ter algumas coisas aqui. A gente vai ter currículo, como é que você vai estruturar seu currículo. A gente vai ter a entrevista por Zoom ou por Google Meet, ou a entrevista presencial também, ou as duas, a combinação das duas. Você vai ter alguns mini princípios aí também, alguns materiais que vão ser parte desse processo do marketing pessoal para esse ponto específico que é a entrevista de emprego. E aí outras coisas também, como é que você vai colocar a parte técnica e tudo mais, não técnica, mas assim, eu queria isolar somente o seu marketing pessoal, como é que você vai vender isso. Além disso, assim, aí tudo isso é como é que você se comporta numa entrevista, como é que você estrutura o seu currículo, como é que você estrutura o seu LinkedIn. Você tem aí uma série de coisas aí, série de materiais que são até limitados se você parar pra pensar, porque assim, você vai pensar num Pareto. Você tem que atualizar todas as ferramentas do mundo, você tem que fazer tudo tipo de currículo. Não, cara, você tem que focar no que é o Pareto, achar essas coisas aí, eu listei 4 coisas aqui, e aí melhorar cada uma delas. O que você vai fazer então? Nesse caso específico, então a estratégia é feedback loop. Então basicamente é o seguinte, você vai aplicar, então você aplicou para algumas vagas, cru mesmo, cara, eu já tenho um currículo aqui, vou usar o que eu tenho, aplico, talvez você já tenha aplicado também, se não aplicou, cara, aplica, eu já te recomendo fazer isso. Por quê? Você vai receber não. Você vai receber não em fases diferentes, talvez. Você vai ter a sorte de receber não no currículo, você vai ter a sorte, lá já na primeira vez, talvez, você vai ter a sorte de receber o não lá na primeira entrevista, você vai conseguir falar com o recrutadora, ou você vai até fazer uma entrevista presencial, ou você vai chegar num case e tudo mais, então assim, você vai ter que receber o não. Mas vamos supor que nesse primeiro caso, você conseguiu, só levou não aí no currículo já. Seu currículo tá tão ruim aí que você recebeu só não. O que você vai fazer, cara? Segunda parte é uma análise das falhas. Quais são essas falhas? Eu sei que no currículo acaba sendo um pouco mais difícil, porque nem sempre o recrutador vai te falar por que você não passou. Nas próximas fases, geralmente fica mais fácil, porque você está falando com a pessoa já. Então você está esperando feedback, geralmente a pessoa não vai te falar lá na cara, pô, você tá fora. Às vezes até acontece, mas assim, a pessoa não vai te falar se tá fora. Ela vai falar, a gente tá entrevistando ainda e tal, daqui uma semana, daqui um mês, sei lá, eu vou te dar, um mês é muita coisa geralmente, mas eu vou te dar a resposta. E aí você consegue ter mais feedback. Mas nesse caso do currículo, também dá. Você pode entrar em contato com as empresas, existe uma pressão dos profissionais para as empresas que está cada vez mais evidente que, assim, uma boa empresa, uma empresa séria, ela dá uma boa experiência, não só para os clientes, mas também para as pessoas que estão trabalhando dentro da empresa e também para as pessoas que estão aplicando para aquela empresa. Então,
Então, assim, a forma de começar, como é que o meu funcionário vai tratar o meu cliente bem? Se, cara, eu maltrato esse funcionário dentro da empresa. Não tô falando que são todas, eu não tô falando que o mundo é ideal, mas, assim, existe uma preocupação em geral das empresas de fazerem isso. Então, assim, é uma boa prática, é correto da empresa ela dar esse feedback pro profissional. Então, assim, cara, você aplicou para várias aí, você conseguiu pegar algum feedback, ou você entrou, mandou um e-mail, conseguiu pegar um feedback, isso vai te ajudar bastante. Então, a segunda parte é você analisar essas falhas. Terceira parte, você vai ajustar. E aí você vai ajustar, não vai ajustar tudo, porque, cara, muitas vezes você não vai conseguir fazer tudo, você não vai conseguir melhorar tudo, mas você vai focar no Pareto. E aí você vai continuar fazendo. Você vai aplicar de novo, que é o próximo passo, que é o quarto, você vai aplicar de novo. Então, percebe que assim, ele fica voltando. É um feedback loop, porque, cara, você aplicou, e aí depois você analisou suas falhas, e aí as coisas vão melhorando. Você vai melhorando, você ajusta, foca no que você tem que focar mesmo, e aí você aplica de novo. Isso, consequentemente, vai te fazer ter uma chance maior nessa próxima aplicação de passar para a próxima fase. Eu sei que, cara, é chato, o processo não é tipo, pô, apliquei aqui e passei já de cara. Tem gente que tem essa sorte, eu nunca tive essa sorte. Então, assim, você vai ter que ficar fazendo esse processo algumas vezes. Quanto mais rápido, quanto mais, tipo, esperto mesmo você for ali de captar o que tá acontecendo e melhorar de uma forma até meio informal, de não ficar, tipo, esperando demais, não ficar, tipo, buscando a solução de tudo, tentar resolver tudo, cara, melhor pra você, que você vai conseguir ser rápido nesse processo. E aí você vai conseguir ir pra próxima etapa. E ao falar com o entrevistador, você vai conseguir ter uma noção do que falta. E aí o que eu tô comentando. A parte do currículo é mais canseira porque, cara, você não tem nem contato, você nem consegue sentir o que tá acontecendo. Você recebe um e-mail automático ali e realmente tem um desafio ali de você conseguir um feedback. Mas, assim, a quantidade, ela joga a seu favor nesse sentido. Mas aí quando você começa a conversar com as pessoas, principalmente no nível mais técnico, você consegue ter uma noção melhor já na conversa. Cara, você vai ficar tão bom de entrevista que no final, ou durante a entrevista, você já vai sentir, porra, não passei. Ou sei lá, teria uma chance muito maior de passar se eu não tivesse vacilado e falado aquela coisa. Ou se eu soubesse aquele conteúdo que me perguntaram aqui. Então você vai começar a ter esse senso. E você pode até perguntar, eu te recomendo perguntar para a pessoa, como eu falei aqui já. E aí você vai alimentando esse modelo seu e vai ficando melhor no que você está fazendo. E aí, cara, tipo, não tem como. Assim, se tem alguma chance de você conseguir conseguir passar, chegar nesse objetivo seu, é fazendo isso. Esse feedback loop. Melhorando, otimizando. Tem até uma observação, cara, um exemplo bacana, assim, que a gente pode utilizar. Eu tento levar ele pro meu dia a dia nas coisas. É claro que, assim, não no mesmo nível, porque, cara, também não sou uma máquina e, tipo, tem gente que consegue fazer isso muito bem. Mas o melhor exemplo que eu conheço de indústria é na aviação. Eu tive a sorte de trabalhar na aviação, meu pai trabalha na aviação também, e é impressionante como é que essa indústria ela é organizada nesse sentido. O que acontece? Você pode pesquisar aí, cara. Acontece um acidente lá do outro lado do mundo, os caras ficam meses ali investigando o que aconteceu e tudo, mas raramente vai acontecer o mesmo tipo de acidente. Vai acontecer a mesma coisa pelo mesmo motivo. Principalmente a aviação comercial, porque tem mais controle, tem mais coisa. Assim, eu não sou super especialista, mas assim, o que a gente percebe é que a aviação, ela é muito boa para fazer esse feedback. Acontece uma vez, eles estudam, analisam por que aconteceu e, tipo, ajustam, focam ali no Pareto e vão ajustando. Então são, assim, décadas de, tipo, acidentes que infelizmente aconteceram, mas eles serviram para que outros acidentes não acontecessem. Você pode até olhar a curva de acidentes e é impressionante como é que, assim, a tendência é acontecer a cada vez menos. Então, assim, é uma área que, é claro que, assim, levar isso ao pé da letra é, tipo, muito difícil. Pra qualquer pessoa que, assim, cara, você tá fazendo um monte de coisa, então não é que você vai sair com a perfeição ali das entrevistas e conseguir já aplicar da forma mais ótima possível. Mas, cara, só de você melhorar um pouquinho a cada execução, a cada volta desse loop, você tem uma chance muito maior na próxima vez de atingir o seu objetivo. Até mesmo sem perceber, a gente faz isso aqui. Agora imagina percebendo, imagina assim, você propositalmente colocar isso na sua cabeça e começar a executar isso da forma que eu te falei aqui. Então assim, cara, eu espero que esse vídeo, eu sei que ele ficou um pouco longo, como eu falei, não fiz um roteiro específico, eu comecei a listar uma estrutura, assim, de como é que isso funciona, como é que essa consistência, que é a palavra-chave aqui, como é que ela funciona, e pelo menos sempre funcionou pra mim. Às vezes que eu falhei, muitas vezes foram porque eu tava nesse feedback loop, aprendendo e tudo mais, mas as que eu falhei também, mesmo, tipo, ficando muito tempo naquela coisa, é porque, cara, eu não coloquei a consistência ou não coloquei a execução forte naquilo que eu tava
falando que eu queria. Então, a pergunta que fica é, será que eu realmente queria aquilo? Pode ser também uma hipótese. Ou realmente eu tava, tipo, sendo ignorante sobre esses temas que eu acabei de falar com você aqui, que foi o que aconteceu bastante lá atrás. Hoje, assim, ainda bem que, mesmo que informalmente, eu tive que colocar isso no papel para conseguir estruturar isso tudo, mas hoje até informalmente a gente acaba meio que, eu acabo executando isso até sem perceber. Cara, se você para pensar é básico, mas o que não é básico é você fazer isso da forma correta, na consistência correta, buscando o Pareto ali. Então você tem que ser consciente nisso aqui também. Espero que o vídeo tenha sido útil para você. Se você tá precisando de foco, mais uma vez, dá uma olhada aí, ultrafoco.com.br. Dá uma olhada que, cara, talvez isso aqui mude a sua realidade. Mudou para mim, tô tomando 2 cápsulas por dia pela manhã em jejum, que é o que é recomendado. E, cara, o dia muda completamente. Eu tô dormindo melhor. Então, assim, e olha que eu tenho 2 filhos pequenos. Tô dormindo melhor, melhor que antes que eu tinha filho. Pra você ter ideia. Tô conseguindo estudar coisas diferentes, tô conseguindo tocar projetos em paralelo. Esse aqui é um dos projetos. O canal é outro projeto. Meu trabalho, cara, nunca tive tão bem no trabalho também. Assim, muita coisa tem melhorado. Claro que assim, é uma combinação de coisas, mas eu devo muito a biohacking. Pesquisa aí, porque, cara, você nunca viu nada sobre isso. Talvez eu esteja dando a melhor notícia aí do seu 2024, que é, cara, tem algumas coisas aí que podem dar uma turbinada no seu cérebro e você nunca testou. E o mais legal, cara, o que mais me dá empolgação nesse tipo de coisa é que tem gente que nunca provou nada assim. E quando a pessoa prova, cara, muda completamente. Tem até um filme que fala sobre isso. É claro que chega num nível que a gente não quer chegar, um nível até extremo demais, que é o Limitless, é o Sem Limites. Eu não lembro o nome do ator, mas é um filme muito bom. Assiste aí que tem a ver com isso também. Claro que exageram, é ficção, mas mostra um pouco, inclusive foi o que me incentivou também, assim, tipo, a buscar esse tipo de coisa. Mas assista aí que é um filme bem bom, assim, ele já é um pouco antigo, deve ter uns 10 anos já, mas é um filme muito bom. Bom, espero que tenha te ajudado. Até deixa nos comentários aí se esse tipo de conteúdo, nesse formato aqui, um pouco mais informal, se é útil pra você, ou você gosta mais daquele vídeo certinho, ou você gosta da combinação dos dois, de vez em quando eu trago uma coisa mais com método mesmo, às vezes eu trago mais uma coisa assim. Porque isso aqui foi bacana pra mim, sendo bem sincero, assim, raramente eu faço esse tipo de vídeo, mas eu acho que é um formato legal, porque a gente pode explorar coisas que a gente não vai ver em livro, a gente não vai ver em lugar nenhum. Então é isso aí, se não tiver inscrito ainda, se inscreva que é de graça. Siga lá no Instagram também, cara, eu tô tentando postar mais, vocês têm que botar pressão aí pra postar no Instagram também. E vou tentar postar 2 vezes por semana, pelo menos aqui no YouTube. Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.